Despedida confirmada no Flamengo. Reunião entre Marcos Braz e empresário de lateral direito pode confirmar chegada do mesmo no Mengão. Publicação de Arrascaeta no Twitter causa indignação em torcedores e problemas na diretoria do Mengão. E 88 milhões entrando nos cofres do Mengão. Tudo isso, muito mais a partir de agora, aqui no seu canal do Mengão, canal Voz Rubro Negra. Então já se inscreve no canal, aciona o sino de notificações e deixa o like para ajudar e fortalecer ainda mais o trabalho e o crescimento do canal. Sem mais enrolação, vamos às notícias do Mengão dessa terça-feira. Começo o vídeo falando sobre essa situação de 88 milhões nos cofres do Mengão. Vou explicar para vocês o que está acontecendo em relação a esse assunto. 88 milhões nos cofres do Mengão é sobre a venda de Pablo Mari. O Pablo Mari oficializou a contratação do jogador e realizou o pagamento ao Mengão de 8 milhões de libras. Já havia feito o pagamento de 4 milhões de libras quando pegou o jogador por empréstimo, fez o pagamento de 4 milhões de libras e agora faz o pagamento de 8 milhões de libras pela contratação de Pablo Mari, totalizando aí 88 milhões de reais nos cofres do Mengão. Uma bagatela muito boa, uma grana muito boa entrando aí nos cofres do Mengão, e isso vai ajudar muito o Flamengo, tanto em contratações como também para pagar as contas do Mengão. Essa situação aí de pandemia acabou atrapalhando e muito o planejamento do Flamengo. O Flamengo que não vem tendo renda de outros meios a não ser de patrocínios e venda de jogadores e tudo mais. É a única maneira que o Flamengo está tendo de entrar dinheiro, de televisão também, porque não está tendo público no estádio, consequentemente isso atrapalha bastante a entrada de dinheiro no Mengão. Vamos falar agora sobre essa despedida no Flamengo. Essa despedida confirmada é o Caio Roque, lateral que foi vendido ao Grupo City, postou nas suas redes sociais a despedida dele do Flamengo. Ele disse o seguinte: hoje é o dia de me despedir de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo. Flamengo, obrigado por tudo que sempre fez por mim. Todo o suporte para mim está 100% em treinos e jogos. Desde os 13 anos, hoje com 18, entrei como criança e hoje saio como um homem que aprendeu bastante coisa. De vitória, de conquista e de derrota, que me serviu de aprendizado. Quero agradecer a todos do Flamengo, desde as tias da cozinha até os dirigentes. Grato por tudo sempre, serei um garoto do ninho. Obrigado, Flamengo. O jogador foi vendido ao Grupo City. Outro jogador que pode ter a sua venda confirmada nos próximos dias para também o Grupo City é o volante Vinícius Souza, o Vinição. Segundo informações do jornalista Vene Casagrande, o Flamengo tem o interesse em vender o jogador por 3 milhões de euros. As tratativas estão avançando e os empresários do jogador e os empresários da empresa do Grupo City estão aí muito empenhados em resolver essa questão o mais rápido possível. Pensando em vocês, eu queria saber a sua opinião. Você venderia o Vinícius Souza ou acha que o jogador daria mais uma liga, daria mais uma oportunidade? Coloca aqui nos comentários, pois o seu comentário é muito importante para nós. Renan, que história é essa de reunião decisiva entre Flamengo, Marcos Braz e os empresários de um possível novo lateral direito chegando no Mengão? Vou explicar para vocês essa situação. Ontem, em uma coletiva dada pelo vice-presidente de futebol Marcos Braz, foi muito perguntado sobre a chegada de um novo lateral. O que tem de verdade, o que tem de inverdade nessa situação. E nosso canal foi atrás de informações, o nosso canal foi em busca de notícias e descobriu de que há uma reunião confirmada entre os dirigentes do Flamengo, Marcos Braz, que vem gerindo essa situação, e também o empresário de Guga.
O jogador interessa bastante ao Flamengo. O Marcos Braz afirmou que o jogador é um jogador muito caro, mas o Flamengo vem buscando aí essa situação. O Flamengo vem correndo atrás para tentar a contratação do jogador e, segundo as nossas fontes, nós conseguimos descobrir que terá essa reunião nos próximos dias, que pode sim confirmar essa situação. Eu até anotei aqui uma outra situação que pode também ajudar na chegada do jogador. Tive uma conversa com pessoas ligadas ao Atlético Mineiro, dizendo que o Atlético já mudou a postura em relação ao Guga e está disposto a ceder algumas exigências para negociar o jogador com o Flamengo, e as partes retomaram essa conversa, retomaram aí as negociações. O jogador é um jogador que o Atlético Mineiro quer vender, mas por um valor exorbitante, 32 milhões de reais. Eu queria saber de você, torcedor rubro-negro, de você que nos assiste aqui no nosso canal, eu queria saber a sua opinião em relação a esse assunto. Você acha que o Flamengo deve investir pesado no lateral Guga, ou você acha que o Flamengo tem que estar atento ao mercado e escolher um outro jogador, para essa posição? Coloca aqui nos comentários a sua opinião. Você investiria pesado no Guga ou você procuraria no mercado um jogador que fosse um pouco mais em conta, um pouco mais barato? Coloca aqui nos comentários, pois o seu comentário é muito importante para nós aqui do canal Voz Rubro-Negra. Passando a régua nesse assunto, vamos falar aí sobre a situação de Rodrigo Caio e também de Gabigol. A situação é a seguinte, cara, os jogadores fizeram exames ontem e o Flamengo divulgou que os dois jogadores estão machucados. Os dois sentiram um incômodo na última partida contra a equipe do Botafogo, e a nota do Flamengo diz o seguinte: os atletas Rodrigo Caio e Gabriel Barbosa realizaram exames nesta segunda-feira, dia 24/8. Rodrigo Caio teve uma lesão constatada no adutor da coxa esquerda, Gabriel Barbosa no reto femoral da coxa direita, e os dois jogadores podem ser desfalques do Flamengo para a próxima partida do próximo domingo às 4 da tarde contra a equipe do Santos na Vila Belmiro. A gente torce aí para que os jogadores se recuperem muito bem e consigam estar a campo nessa partida contra a equipe do Santos. Agora vamos falar sobre essa situação que eu até separei aqui, o que disse o Georgian de Arrascaeta. Eu separei aqui muita gente falando, o jogador tá querendo rachar o elenco. Gente, não é nada disso. Houve uma informação de que o jogador havia sentido um problema para a partida contra o Botafogo. O jogador treinou sexta, treinou sábado e não foi a campo domingo. E começou-se a vir à tona que o jogador estava machucado, que o jogador isso, o jogador estava lesionado, que isso, que aquilo outro e tudo mais. O jogador veio a público e se pronunciou em relação a isso. Porque, se é questão de você parar para pensar, você tem um Arrascaeta, um jogador muito técnico, muito bom, e o técnico não aproveita esse jogador, tecnicamente você vai parar para pensar, alguma coisa tem de errado nessa situação. Ou o cara não treinou bem, ou de fato o cara tá machucado. E aí o Arrascaeta veio a público e escreveu as seguintes informações: tem muita gente me perguntando se tem alguma lesão. Estou 100%, graças a Deus. Então, essa atitude do Georgian de Arrascaeta em ter postado isso causou um desconforto muito grande na diretoria do Flamengo, que estuda já chamar o jogador. Hoje os jogadores estão de folga, não irão treinar. O Flamengo treina amanhã em 2 períodos, manhã e tarde, treina na quinta, manhã e tarde também, sexta de manhã, e no sábado deve treinar também pela manhã e viajar para São Paulo para enfrentar a equipe do Santos. Então, amanhã, provavelmente, os dirigentes do Flamengo devem chamar o Georgian de Arrascaeta e dar um toque nele, falar alguma situação com ele, porque ficou um clima meio que desconfortável. A torcida já ficou meio pistola, se ele não está 100% é porque não jogou.
torcida indagando bastante o técnico pela ausência do Georgian de Arrascaeta e também do Gerson na última partida do Mengão. Tá certo, galera? Olha, por hoje foi isso. Se você não é inscrito no canal, cara, peço por favor, se inscreva no canal, acione o sino de notificação e deixa o like para ajudar e fortalecer ainda mais o trabalho e o crescimento aqui do nosso canal. Nós estamos chegando rumo aos 30 mil inscritos aqui no canal e a sua inscrição é muito importante para nós, tá certo? Tamo junto e saudações rubro-negras.